Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos cabeças pensantes, como vão com vocês? Tudo bem? Então, como prometido, a gente vai para a aula 2 aqui sobre o absolutismo, certo? Só relembrando que lá na aula 1 a gente falou sobre os conceitos e os principais defensores e pensadores do regime absolutista. Aqui a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre alguns países em que aconteceu essa centralização política. A gente vai dar início falando um pouco sobre a política na Península Ibérica, tá certo? Que ela aconteceu pelo resultado da luta dos cristãos com os mouros, que ficou conhecida como a Guerra de Reconquista, tá certo? Que logo após essa Guerra de Reconquista, né, eles fundaram vários reinos, como por exemplo de Leão, Castela, Navarra, dentre outros. O rei de Castela concedeu a Henrique de Borgonha o condado portucalense. Seu filho, mais na frente, ele acaba por proclamar a independência do condado, tá certo? Passando a ser, assim, o reino de Portugal, consolidando a primeira monarquia centralizada. Já Aragão e Castela se uniram e formou o que hoje a gente conhece como a Espanha moderna. Lá na França, tudo começou com Filipe Augusto, tá certo? Através da formação de um exército nacional. Filipe IV, o Belo, belíssimo, né? Ele acabou por fortalecer a burocracia do Estado, tá certo? Porém, foi no reinado de Luís XIV, tá certo? Em que o absolutismo ele teve seu auge. O absolutismo, assim, ele acabou por reinar, como a gente fala, tá certo? Onde o próprio Luís XIV, ele chegava a dizer que o Estado era ele. L'État, c'est moi, o Estado sou eu. E ele adotou o sol como símbolo do seu reinado, daí ele ficou conhecido também como o Rei Sol, tá certo? E eu queria só abrir um parêntese aqui bem rapidinho para essa questão da consolidação da monarquia nacional francesa. Aqui também nesse contexto entra a Guerra de 100 Anos, que foi entre a França e a Inglaterra. Qual foi o motivo? O motivo, como sempre, é a questão da sucessão de tronos, tá certo? Carlos IV, o rei francês, ele morre, acaba falecendo, sem deixar herdeiros. E o seu sobrinho, juntamente com o rei da Inglaterra, eles acabaram brigando por esse poder. Resumindo, essa guerra, ela foi um marco, que muitos dizem que durou muito mais de 100 anos. Ela foi um marco fundamental, um marco essencial da ideia de nação, porque ela foi iniciada pelos nobres feudais, tá certo? Em conflito, e a guerra terminou com a disputa desses dois estados que estavam em processo de centralização, tá ok? Para finalizar, vou falar um pouquinho sobre a Inglaterra, como é que lá aconteceu também. Tudo começou com Henrique II, que ele começou enfraquecendo o poder da nobreza. O seu filho, conhecido como João Sem Terra, ele acaba aumentando a cobrança de impostos. Como tudo tem guerra, aconteceu uma guerra das duas rosas, que era o brasão de duas famílias centrais lá na Inglaterra, que enfraqueceu a centralização política. E já com o apoio da burguesia, Henrique de Tudor, ele acaba assumindo o poder, e Henrique, com o nome de Henrique VII. E isso ocasionou o quê? O fim desses conflitos e a centralização do poder, tá certo? O auge, a questão do auge da centralização política na Inglaterra aconteceu com a rainha Elizabeth, que foi conhecido também como período elizabetano, tá certo? Por vários fatores, e também por conta dessa forte centralização política, a Inglaterra, se torna uma grande potência marítima e comercial. E um bônusinho extra, a questão da sociedade do antigo regime, havia o predomínio da população rural sobre a urbana e a divisão social por estamentos, a questão do primeiro, segundo e terceiro estado, certo? Espero que vocês tenham gostado das nossas diquinhas de hoje. Beijo e até mais!